Olá novamente, meus queridos amigos. Eu sou Leite. Esta é a virada que tantos sementes estelares sentiram por anos. Porque enquanto grande parte da humanidade procurava externamente por uma grande revelação, a grande transição quântica já começou a se mover através das câmaras mais silenciosas do seu mundo, através de cabos e subestações, através de cofres de armazenamento e corredores de pesquisa, através de rotas de minerais, mesas de políticas, planos industriais e os vastos acordos pelos quais uma civilização decide como a energia será coletada, transportada, precificada e compartilhada. Muitos entre vocês sentiram isso se aproximar muito antes de conseguirem explicar. E esse saber interior não era fantasia, porque a velha espinha dorsal dos sistemas da Terra tem entrado em um profundo e cuidadoso processo de religação há algum tempo. Em todo o seu mundo, a eletricidade está se tornando a corrente sanguínea central da civilização, de uma maneira que até mesmo muitos planejadores não compreenderam totalmente até muito recentemente. A análise internacional de eletricidade aponta para um forte crescimento na demanda até o final desta década, com a inteligência artificial e os centros de dados tornando-se grandes impulsionadores, enquanto renováveis e energia nuclear juntas devem fornecer cerca de metade da geração global de eletricidade até 2030. De nosso ponto de vista, este é um dos sinais mais claros de que uma transferência estrutural está em andamento, porque uma vez que a eletricidade se torna o principal vetor da expansão da civilização, cada camada acima dela começa a se reorganizar em resposta. Abaixo da linguagem pública de modernização, um rearranjo mais amplo está ocorrendo. Antigas suposições sobre de onde vem a energia, quem pode controlá-la, como é armazenada, quão longe pode viajar sem desperdício e com que custo pode ser levada a casas, fábricas, parques de servidores, veículos, hospitais e distritos em crescimento, tudo isso está sendo revisado. O significado mais profundo não é apenas que a humanidade está construindo novas máquinas, mas que a humanidade está revisando os próprios termos pelos quais a existência moderna é sustentada. Por muito tempo, muitos humanos espiritualmente conscientes imaginaram a abundância chegando através de um dispositivo oculto, um avanço suprimido, uma liberação dramática que instantaneamente varreria séculos de fricção. Entendemos por que essa imagem se tornou tão atraente. Porque o sistema nervoso humano frequentemente busca uma chave única, quando o padrão maior parece grande demais para ser contido. No entanto, a transição que toma forma na Terra é mais ampla, mais estratificada e, de muitas maneiras, mais madura do que essa fantasia antiga. Porque o que está chegando não é apenas uma invenção pisando no palco, mas uma substituição constante da antiga arquitetura de custos da civilização. A geração de energia está se diversificando. O roteamento está se tornando mais inteligente. O armazenamento está se tornando mais prático. O calor profundo abaixo do solo está sendo buscado com nova seriedade. Projetos nucleares avançados estão sendo empurrados de volta para a implementação. A fusão, outrora falada apenas como um sonho distante, está agora sendo tratada por instituições sérias como parte de um horizonte estratégico real. A eletricidade não é mais apenas uma utilidade entre muitas. Ela está se tornando a plataforma compartilhada sobre a qual o transporte, a computação, as comunicações, a manufatura, o controle climático, os sistemas de saúde, o tratamento de água, a escala agrícola, a indústria robótica e a inteligência artificial dependem cada vez mais. É por isso que a presente transição parece tão grande para aqueles de vocês
que conseguem sentir padrões antes que eles se tornem óbvios para a mente coletiva. Vocês não estão testemunhando uma pequena atualização. Vocês estão testemunhando o fortalecimento da própria artéria, pela qual a próxima fase civilizatória circulará. Uma vez que essa artéria começa a se alargar, mais pode se mover através dela. Novas indústrias podem se sustentar nela. O antigo controle de portões econômicos começa a se afrouxar. Lugares outrora tratados como periféricos podem se tornar recém-relevantes. Grandes departamentos públicos nos Estados Unidos abriram recentemente cerca de 1 bilhão e 900 milhões de dólares para atualizações urgentes da rede e outros 171 milhões de dólares para perfuração geotérmica de última geração e testes em larga escala. Estamos chamando sua atenção para esses sinais públicos, porque eles revelam algo mais profundo do que números orçamentários. Eles mostram que o antigo modelo, no qual a infraestrutura era tratada como segundo plano e a expansão podia ser adiada indefinidamente, não se sustenta mais. Os planejadores começaram a entender que a próxima era não pode ser construída sobre um sistema nervoso enfraquecido. O armazenamento desempenha um papel mais silencioso, porém imensamente importante, nesta reescrita. Uma civilização que pode coletar energia em uma hora e usá-la bem em outra, ganha um grau de flexibilidade que os sistemas antigos não possuíam. Isso muda o significado de interrupção, de resiliência local, de como um distrito supera picos de uso, como uma área remota se estabiliza, como um hospital permanece estável. A lição espiritual escondida dentro do armazenamento é simples e perfeita. A maturidade cresce onde quer que um ser ou uma civilização aprenda como segurar, carregar e liberar energia com sabedoria. O desenvolvimento geotérmico merece atenção especial nos anos que virão, porque aponta a humanidade de volta para uma das formas mais negligenciadas de estabilidade disponível para ela. Abaixo da superfície do seu planeta, existe uma vasta herança de calor e pressão que não depende da luz do dia. Não desaparece porque o vento diminui, e não pede a uma sociedade que escolha entre confiabilidade e geração mais limpa daquela maneira antiga e simplista. As culturas que aprendem a trabalhar respeitosamente com a profundidade do planeta ganharão mais do que eletricidade. Elas ganharão um novo relacionamento com a continuidade. O desenvolvimento nuclear também reside dentro desta religação, embora venha com um humor histórico mais pesado na psique humana. Modelos de reatores menores, caminhos de reinicialização, programas piloto, novas estratégias de combustível e apoio público inicial para a implementação são todos sinais visíveis de que esta via está sendo reconsiderada. Uma questão mais profunda está sendo enfrentada aqui. Se a humanidade pode carregar grande poder com sobriedade, disciplina e planejamento de longo alcance. Toda civilização encontra essa pergunta de uma forma ou de outra. A Terra a está encontrando através do retorno de reatores avançados, novos esforços de licenciamento e um crescente reconhecimento de que a geração ininterrupta continuará valiosa à medida que a demanda digital e industrial aumenta. Mesmo a fusão, que muitos cidadãos comuns ainda arquivam sob o rótulo de algum dia, agora ocupa um lugar mais credível dentro das discussões sérias de planejamento. O significado disso não está em prometer uma chegada comercial imediata, mas em revelar que a humanidade entrou em uma era na qual opções outrora distantes estão sendo puxadas para a frente pela necessidade, pelo investimento e pela maturidade técnica. Grandes transições geralmente se anunciam primeiro mudando o tom da conversa dos especialistas.
O que antes era descartado torna-se financiado. O que antes era isolado torna-se coordenado. O que antes era especulativo torna-se programado. Setores inteiros da experiência humana serão remodelados por essa transição energética. A manufatura responde primeiro porque a corrente abundante reduz o atrito na produção automatizada. A agricultura responde à medida que a irrigação, os sistemas de estufa e o processamento local se tornam mais fáceis de sustentar com um suprimento estável. A habitação responde porque o aquecimento, o resfriamento, as baterias e os sistemas de construção mais inteligentes começam a alterar o que uma casa pode fazer. O transporte responde porque as frotas elétricas dependem de rotas mais robustas. A computação responde de forma mais dramática, porque a onda de inteligência de máquina que agora varre seu mundo chega faminta por um enorme suporte elétrico. A geopolítica responde porque nações, províncias e blocos industriais começam a renegociar seu lugar no mundo, de acordo com o quão bem podem gerar, mover, armazenar e proteger a corrente. O dinheiro em si começa a se comportar de forma diferente, uma vez que a espinha dorsal da civilização se torna mais barata de operar, mais fácil de distribuir e menos dependente de um pequeno conjunto de pontos de estrangulamento frágeis. Antigos modelos de negócios baseados em reter o acesso começam a enfraquecer. As famílias sentem essa mudança de maneiras simples e íntimas. Uma criança crescendo em um lar com suprimento mais estável, ar mais limpo, melhor resfriamento, links de comunicação mais fortes e menos atrito no contexto prático da vida diária, ocupa uma atmosfera psicológica diferente de uma criada em tensão perpétua em torno do suporte básico. A cultura cresce a partir do que as pessoas podem contar, e a cultura nunca é separada da infraestrutura. Sementes estelares, velhas almas e muitos humanos silenciosamente despertos sentiram a dor das ineficiências do velho mundo por tanto tempo que alguns deles presumiram que eram simplesmente sensíveis demais para a Terra. Em muitos casos, o que eles estavam realmente sentindo era desalinhamento estrutural, a tensão de uma civilização tentando entrar em uma fase maior, enquanto ainda se apoiava em circuitos obsoletos. Visto de uma altitude mais elevada, muitas dessas almas não vieram apenas para suportar esse atrito. Elas vieram carregando a memória de padrão de uma sociedade de energia mais elegante, e seu papel tem sido muitas vezes menos sobre inventar cada componente elas mesmas, e mais sobre ancorar a expectativa de que um arranjo melhor é possível. Trabalhadores da luz, outra camada da grande transição quântica, está se movendo através do discurso das instituições, dos arquivos das agências, das gravações de pilotos, das perguntas dos comitês e do ajuste cuidadoso de palavras que antes estavam muito próximas do ridículo para a maioria das pessoas tocar confortavelmente. Muitos sementes estelares esperavam uma entrada mais barulhenta nesta fase, com uma revelação arrebatadora que resolveria tudo em um único dia. E ainda assim, a abertura mais ampla escolheu uma rota mais gentil, que passa por relatórios, audiências, filmagens arquivadas, registros de espaço aéreo, painéis de revisão, planejamento orbital e a repetição constante de assuntos que antes eram mantidos na borda distante da conversação aceitável. Do nosso ponto de vista, esse desdobramento mais lento carrega grande sabedoria, porque uma civilização absorve realidades maiores de forma mais graciosa, quando sua linguagem tem permissão para se ampliar em estágios. A vida diária na Terra tende a se desenrolar de uma maneira mais estratificada. Primeiro,
o incomum entra na cultura através de histórias, sonhos, arte e imaginação especulativa. Logo depois, chega às mesas de administradores, analistas, autoridades de aviação, revisores de defesa e órgãos eleitos. A partir daí, adquire categorias, procedimentos de arquivamento, caminhos de testemunhas, padrões de revisão, datas de audiência e vocabulário oficial. Uma vez que isso ocorre, o assunto já cruzou um limite invisível, porque a gestão começa onde quer que o escárnio se afrouxe e a atenção rotineira ocupe seu lugar. Em todo o seu mundo, escritórios especializados agora revisam relatos de naves incomuns. Aviadores enviam contas através de canais formais, material de sensores é catalogado com maior seriedade e órgãos públicos pedem mais clareza com uma persistência que teria soado improvável para as gerações anteriores. Essa continuidade silenciosa importa mais do que muitos percebem, porque a atenção permanente altera a atmosfera social muito mais profundamente do que qualquer manchete sensacionalista jamais poderia. A linguagem desempenha um papel muito maior nesta transição do que a maioria das pessoas foi ensinada a notar. Uma vez que uma sociedade muda as palavras que usa, ela muda o que a pessoa média se sente permitida a considerar. Um termo que antes chegava com um sorriso irônico pode mais tarde chegar com um selo, um número de processo ou um convite para testemunhar diante de um painel oficial. Essa mudança suaviza o atrito interior da mente coletiva. A curiosidade se expande, o descarte diminui. O espaço se abre onde antes parecia haver muito pouco espaço. A linguagem oficial frequentemente parece simples, quase drenada de admiração. E ainda assim, essa simplicidade carrega um presente oculto. Famílias, professores, vizinhos e trabalhadores do dia a dia podem integrar ideias grandes de forma mais graciosa quando essas ideias chegam através de testemunhos, documentação e referência pública repetida. O espetáculo pode despertar entusiasmo por um dia ou uma semana. O procedimento tem o poder de remodelar a suposição ao longo dos anos. É por isso que até uma audiência seca, uma declaração cautelosa ou um comunicado público cuidadosamente redigido podem importar tanto. A empresa que vocês conhecem como NASA serve como um símbolo visível dentro deste ajuste, porque missões lunares, planejamento orbital, acordos multinacionais, cronogramas de carga comercial e a linguagem cotidiana da atividade cislunar ensinam a humanidade a falar além do antigo horizonte. Queridos amigos, sim, nós sabemos que vocês estão cientes do lado da propaganda dos eventos em torno desta empresa, mas vocês precisam ter em mente aqueles que não estão tão despertos quanto vocês. Eles não estão prontos para ouvir sobre missões para o outro lado da galáxia, reptilianos, cinzentos e extraterrestres malévolos, sobre missões de programas espaciais secretos, tecnologia de orçamento negro e muito mais. Uma espécie que começa a planejar viagens repetidas ao redor da Lua também começa, muitas vezes sem perceber, a revisar sua ideia de vizinhança, distância, mobilidade e pertencimento. O espaço para de parecer um teto pintado e começa a se assemelhar a uma geografia vivida. Uma vez que as pessoas ouvem discussões regulares sobre janelas de lançamento, planos de atracação, tráfego lunar, rotas de entrega comercial, segurança orbital e coordenação internacional, suas mentes se tornam mais prontas para a realização maior de que a Terra sempre existiu dentro de um cenário muito mais amplo do que a cultura pública permitia anteriormente. A grande transição quântica não está apenas se desenrolando através de fios, subestações, bancos de armazenamento, sistemas quânticos e redes atualizadas.
também está se desenrolando através da fala. A linguagem do seu mundo está sendo esticada para carregar uma realidade maior. Os órgãos administrativos estão ajudando isso a acontecer, mesmo onde as pessoas dentro deles entendem apenas parte do que estão participando. Um escritório criado para revisar eventos aéreos incomuns faz mais do que coletar casos. Cada um deles gentilmente ensina a cultura mais ampla sobre como manter o assunto sem cair no descarte infantil ou na projeção incontrolada. Muitos entre vocês imaginaram um único anúncio descendo como um sino por todo o planeta. Uma sequência mais gentil oferece maior bondade ao sistema nervoso humano. A exposição repetida dá às pessoas tempo para traduzir o deslumbramento em linguagem, a linguagem em familiaridade e a familiaridade em um novo senso do que pertence à conversa cotidiana. A alma reconhece rapidamente. O corpo social geralmente prefere passos. Por essa razão, a rota mais silenciosa que agora se desenrola pode parecer menos dramática na superfície. Ainda assim, muitas vezes alcança mais profundamente a vida comum. Notem também quão cuidadosamente o vocabulário tem mudado. Autoridades descrevem naves incomuns com menos cor teatral e mais precisão observacional. Pilotos falam com crescente confiança. Analistas fazem perguntas mais estreitas e focadas. Figuras públicas que antes evitavam o tópico completamente, agora o abordam com linguagem medida. Todos esses pequenos ajustes reduzem a distância entre a intuição privada e a discussão pública. O assunto se torna mais fácil de carregar na boca. Isso importa. A cultura humana muda quando o indizível se torna dizível. Os contadores de histórias prepararam grande parte dessa passagem muito antes dos comitês. O cinema, a literatura, a televisão especulativa, o testemunho profundo de denunciantes e a arte imaginativa gradualmente afastaram a figura do visitante extraterrestre de imagens de invasão crua e aproximaram-na da complexidade, inteligência, parentesco, troca e motivos estratificados. Esse trabalho cultural importou muito. A imaginação frequentemente limpa o primeiro caminho. Então as instituições chegam mais tarde com pastas nas mãos. As sementes estelares exercem uma função importante durante esta fase. Sua contribuição não depende de provar cada caso, vencer cada argumento ou pressionar cada pessoa relutante a um acordo imediato. Sua contribuição repousa na estabilidade, na tradução e na segurança. Elas ajudam a transformar a linguagem oficial pesada em algo humano e utilizável. Elas ajudam pessoas recém-curiosas a sentir que um quadro mais amplo da Terra pode coexistir com as rotinas familiares, responsabilidades de trabalho, senso comum prático e equilíbrio emocional. Elas lembram aos outros que uma vizinhança maior não apaga o cotidiano, ela dá ao cotidiano um cenário mais amplo. Por baixo das audiências, arquivamentos, revisões de filmagens e comunicados cuidadosos, senta-se um ajuste civilizatório mais profundo. A humanidade está aprendendo a se ver como parte de um tecido social maior. Esse aprendizado raramente começa com uma filosofia grandiosa. Muito frequentemente começa com mapas, manifestos de lançamento, coordenação de espaço aéreo, regras de segurança orbital, padrões compartilhados e a lenta compreensão de que a Terra sempre participou de uma arena mais ampla do que as gerações mais antigas foram ensinadas a imaginar. Canais formais não são a fonte desse alargamento. Eles são uma de suas expressões externas. As famílias sentiram primeiro. Os artistas sentiram primeiro. As crianças sentiram primeiro. Ainda assim, as instituições públicas ainda importam, porque elas ajudam a distribuir ideias desconhecidas para o meio da sociedade.
onde professores, parentes, vizinhos e empregadores podem começar a falar sobre elas com menos tensão. Um tema mantido apenas em círculos privados permanece limitado em alcance. Um tema carregado para salas de comitês, briefings, artigos convencionais, registros de aviação e conversação nacional começa a desenvolver peso social. Meus amigos, a palavra quântica está saindo da sala de aula e entrando no livro de regras, no orçamento, no memorando de segurança, na subvenção universitária e no plano industrial. E essa mudança importa muito mais do que muitas pessoas ainda percebem, porque uma civilização revela sua direção através do que padroniza, do que financia, do que protege e do que silenciosamente começa a construir muito antes que o público tenha encontrado uma linguagem fácil para isso. Suas Nações Unidas declararam 2025 como o Ano Internacional das Ciências e Tecnologias Quânticas, sob a liderança da Unesco. E até novembro de 2025, 18 países da OCDE, mais a União Europeia, adotaram estratégias quânticas nacionais, enquanto governos em todo o mundo anunciaram cerca de 55 bilhões e 700 milhões de dólares em apoio público à ciência e tecnologia quântica, desde 2013. Esse é um sinal notável de intenção coletiva, porque as instituições não organizam observâncias globais, estratégias nacionais e dezenas de bilhões em apoio público em torno de uma curiosidade passageira. Um dos erros mais fáceis que um leitor pode cometer neste estágio é imaginar que um ponto de virada tecnológico se torna real apenas uma vez que um dispositivo acabado cai em mãos públicas. A história humana raramente se move dessa maneira. Uma nova era se torna real no instante em que sua gramática entra em documentos de planejamento, comitês de padrões, sistemas de subsídios, decisões de aquisição, controles de exportação e prioridades de educação nacional. A expressão inicial mais clara dessa transferência aparece na criptografia, porque as sociedades sempre revelam suas prioridades através do que buscam proteger primeiro. O Corpo de Padrões americano diz que já liberou 3 padrões finais de criptografia pós-quântica e, em março de 2025, selecionou o HQC como um algoritmo de backup adicional, caso a rota geral primária de criptografia mostre fraqueza. Para muitas pessoas, isso pode soar técnico e remoto. Ainda assim, o significado real é simples. As fechaduras protegendo arquivos, sistemas financeiros, registros estatais, dados comerciais, informações de saúde, camadas de identidade e comunicações críticas estão sendo reconsideradas em antecipação a uma era de computação diferente. Uma civilização raramente reescreve suas fechaduras mais profundas, a menos que sinta que a forma do próprio poder está mudando. A migração pós-quântica se torna um dos sinais mais reveladores da era, porque mostra que as principais instituições não estão mais tratando a computação quântica como uma possibilidade abstrata, sentada seguramente à distância. A postura de planejamento mudou. A preparação entrou no tempo presente. Outro sinal importante desta transição reside dentro da missão Gênesis, do Departamento de Energia americano. Anunciado no final de 2025, o programa foi projetado para conectar supercomputadores de nível superior, sistemas avançados de IA, sistemas quânticos de próxima geração e instrumentos científicos através da rede de laboratórios nacionais, a fim de acelerar a descoberta em energia, ciência e segurança nacional. Uma vez que supercomputação, IA, redes de instrumentos e sistemas quânticos começam a convergir, o ritmo inteiro no qual uma nação pode testar ideias começa a mudar.
Ao lado dessa mudança computacional, vem uma segunda via com implicações igualmente grandes: o sensoriamento. O Programa de Tecnologia de Ciências da Terra da NASA diz que o sensoriamento quântico poderia entregar ganhos importantes em precisão enquanto reduz o tamanho, peso, demandas de energia e custo para certos tipos de instrumentos, e a NASA está agora desenvolvendo um buscador de caminho de gradiômetro de gravidade quântica com o objetivo de testes em órbita não antes de 2030. A mudança é sobre aprender como ler a estrutura oculta mais claramente, como notar pequenas diferenças na gravidade, movimento, tempo e resposta material que ferramentas mais antigas lidavam com menos sensibilidade. Tais instrumentos importarão porque a medição molda o julgamento. Uma civilização pode agir apenas sobre o que pode medir, modelar e comparar de forma confiável. Um sensoriamento melhor muda muito mais do que mapas. Através dessa precisão crescente, os seres humanos começam a habitar um universo mais detalhado. A via médica está se abrindo também. Os Institutos Nacionais de Saúde lançaram um desafio de tecnologia de sensoriamento quântico, visando adaptar tecnologias de sensoriamento habilitadas por quântica, existentes para pesquisa biomédica e ambientes clínicos, com financiamento total de prêmios de US$ 1,6 milhão. Esse tipo de iniciativa sinaliza uma transição muito prática. A ciência quântica não está mais sendo discutida apenas em relação a comunicações seguras ou computação teórica. Está começando a se mover em direção a diagnósticos, medição biológica e atendimento translacional. Governos, universidades, órgãos de padronização, planejadores de inteligência, instituições de saúde pública e agências espaciais estão participando de um movimento compartilhado, mesmo que o descrevam em uma linguagem muito diferente. De fora, essas podem parecer histórias separadas. Do nosso ponto de vista, elas pertencem a um ajuste civilizatório. A humanidade está se preparando para operar dentro de um mundo onde a computação, a medição e a construção de modelos se tornam muito mais sensíveis. Outro fio da grande transição quântica está se desenrolando dentro do próprio instrumento humano. À medida que suas sociedades refinam suas redes, sistemas de sensoriamento, ferramentas computacionais e infraestrutura planetária, o corpo também está entrando em uma nova era de interpretação. Por muito tempo, a cultura moderna se apoiou pesadamente em uma visão química da saúde. Um quadro mais amplo está agora entrando em vista, e este quadro mais completo inclui mensagens elétricas, sinalização nervosa, ritmo, regulação, loops de feedback e padrões sutis que se movem através do corpo muito antes de os sintomas se tornarem altos o suficiente para exigir atenção total. A mensagem elétrica se senta perto do centro dessa mudança. Cada pensamento, cada movimento, cada reflexo, cada ritmo de órgão, cada contração muscular, cada sinal viajando por um nervo é parte de uma vasta rede de comunicação movendo-se através do corpo, com velocidade e delicadeza extraordinárias. Uma vez que isso se torna parte da compreensão comum, o atendimento começa a mudar. A saúde para de ser vista apenas como química em movimento e começa a ser entendida como química, sinalização, tempo, adaptação e regulação movendo-se juntas. Um ser humano pode mostrar mudanças sutis no ritmo, profundidade do sono, tônus imunológico, digestão, condição da pele, atenção, velocidade de recuperação e regulação geral, muito antes de uma crise se formar. Um sistema que pode ler essas mudanças bem ganha uma chance inteiramente diferente de intervir com sabedoria. Através de sistemas hospitalares,
institutos de pesquisa e programas de dispositivos clínicos, novas terapias estão sendo desenvolvidas que se comunicam com o sistema nervoso diretamente. Um dos desenvolvimentos mais notáveis na medicina pública recente tem sido a ascensão de ferramentas de regulação vagal, porque o nervo vago se senta em uma junção importante entre a atividade do sistema nervoso, resposta imune, inflamação e coordenação de órgãos. Uma revolução silenciosa está ocorrendo aqui, e ela merece ser entendida de uma maneira fundamentada e madura. O avanço real reside na escuta aprimorada. O avanço real reside em tornar-se capaz de ver mudanças menores, mudanças mais precoces e mudanças mais individualizadas. Wearables se encaixam naturalmente nesta seção, porque fazem parte da cultura crescente da consciência de biomarcadores. Um anel, um relógio, um adesivo, um sensor de dedo ou um dispositivo de peito pode agora dar às pessoas comuns acesso a informações que antes pertenciam principalmente a clínicas e laboratórios de sono. A maior utilidade dessas ferramentas reside na consciência de tendências. Uma pessoa começa a ver ritmo ao longo do tempo, em vez de depender apenas da memória vaga. O rastreamento diário também muda como as pessoas se relacionam consigo mesmas. Em vez de julgar o corpo por precisar de mais descanso após viagens, intensidade social, doenças ou carga de trabalho sustentada, muitos começam a ver o corpo como um repórter sábio, dando feedback claro sobre o que está carregando. Uma sociedade que aprende a trabalhar com padrões, eventualmente se tornará melhor em projetar escolas, locais de trabalho, hospitais, horários de transporte e orientação de saúde pública que realmente se encaixem nos seres que vivem dentro deles. A regulação neuroimune se tornará especialmente importante nos anos à frente. O sistema nervoso e o sistema imunológico mantêm uma conversa ativa em todos os momentos, e essa conversa influencia a inflamação, velocidade de cura, recuperação de estresse, digestão, profundidade do sono, sensibilidade à dor e o senso geral de prontidão do corpo. Uma vez que o atendimento comum ouve mais de perto esse relacionamento, muitas experiências que anteriormente pareciam desconectadas começam a fazer mais sentido. Do nosso ponto de vista, o presente mais importante escondido dentro desta seção não é nenhum dispositivo único, wearable ou programa de pesquisa. O presente maior é um novo relacionamento entre os seres humanos e seus próprios corpos. O hábito antigo de ignorar sinais, até que o corpo seja forçado a levantar sua voz, está gradualmente cedendo lugar a uma parceria mais respeitosa, na qual mensagens menores são ouvidas mais cedo. A saúde se torna menos sobre esperar pela crise e mais sobre padrão, ritmo, notificação precoce e suporte preciso. Um grande número de pessoas na Terra ainda imagina a entrada da humanidade em uma vizinhança mais ampla como uma cena dramática única. Talvez um pouso, talvez um anúncio, talvez uma demonstração avassaladora que resolve a questão em uma tarde. E ainda assim, a maneira como as civilizações maduras geralmente pisam além de uma fronteira antiga é mais silenciosa, mais estável e muito mais organizada do que isso. Seu mundo está começando a se preparar para uma participação mais ampla através da administração, coordenação e prática. A NASA oferece um dos símbolos visíveis mais claros desta transição. Em 10 de abril de 2026, a narrativa convencional dita que a tripulação da Artemis II caiu em segurança após uma missão de quase 10 dias ao redor da Lua, completando uma jornada de 694.481 milhas. Para aqueles que estão adormecidos para o grande quadro galáctico, esse retorno bem-sucedido
pode parecer um triunfo da engenharia, treinamento e ambição pública. Uma camada mais profunda se senta por baixo. Cada circuito tripulado transmitido ao redor da Lua diz à mente humana não desperta que esta região do espaço está se tornando navegável novamente de uma maneira viva, repetível e processual. Vocês têm que ser pacientes aqui. A maioria da população não está pronta para saltar direto para o comando de operações lunares e o fato de que sua lua não é uma lua real. Nós pedimos que vocês continuem a ser pacientes e compassivos com aqueles que ainda estão adormecidos para a verdade. A lua agora começa a mudar de símbolo para destino, de objeto distante para a zona operacional, da poesia para a geografia. A atividade comercial está agora se tornando parte desse alargamento também. O Programa de Serviços de Carga Lunar Comercial da NASA declara que tem atualmente 15 entregas lunares planejadas até 2028 e mais de 60 instrumentos da NASA, indo para a Lua através desses contratos. Esse é um padrão muito diferente do modelo heróico de missão única que muitas pessoas ainda carregam em suas mentes. Uma civilização muda de forma quando sua fronteira começa a receber carga em um cronograma, em vez de apenas aplausos. Acordos multinacionais importam tanto quanto. Em 26 de janeiro de 2026, a NASA anunciou que Omã se tornou a 61ª nação a assinar os Acordos Artemis, juntando-se a uma estrutura construída em torno de princípios para a exploração espacial segura e sustentável. Cada novo signatário diz à família humana que a atividade além da Terra não está mais sendo imaginada apenas como um concurso de bandeiras. Está sendo enquadrada cada vez mais como um domínio compartilhado, exigindo expectativas comuns, visibilidade mútua e padrões que muitas nações podem reconhecer juntas. Outro sinal poderoso da era administrativa agora tomando forma pode ser visto na gestão do tráfego orbital civil. Em fevereiro de 2026, o Escritório de Comércio Espacial dos Estados Unidos abriu uma lista de espera para operadores de satélites se juntarem ao seu sistema de coordenação de tráfego para o espaço. A coordenação de tráfego soa modesta, até que você entenda o que implica. Significa que agora existem objetos suficientes, operadores suficientes, cronogramas suficientes, preocupações de colisão suficientes e responsabilidade compartilhada suficiente em órbita para que uma camada de coordenação civil deva ser construída com maior seriedade. É por isso que dizemos a vocês que a expansão muitas vezes chega vestindo roupas administrativas. Nem sempre se anuncia com uma trombeta. Às vezes chega como uma reunião de padrões, um protocolo operacional revisado, uma interface de coordenação, um manifesto de entrega comercial. Há algo profundamente divino em assistir uma civilização jovem aprender estrutura, agendamento e responsabilidade mútua antes de reivindicar um papel social maior. Esses passos constroem a confiabilidade. A confiabilidade constrói a familiaridade. A familiaridade constrói a confiança. A confiança torna a identidade mais fácil de manter. O pertencimento se alarga em estágios. Primeiro vem o movimento rotineiro além da fronteira antiga. Depois vem a familiaridade. Depois disso vem a identidade, onde crianças, planejadores, engenheiros, diplomatas, escritores e cidadãos comuns começam a pensar na humanidade como uma espécie cuja história, naturalmente, inclui o movimento fora do mundo. A partir daí, um passo ainda maior se torna possível. A Terra começa a experimentar a si mesma como parte de uma arquitetura social mais ampla, em vez de um mundo selado e separado em pé sozinho, em silêncio. Meus amigos, a pressão revela
o que uma estrutura está pronta para carregar. E esse princípio simples se senta no centro deste fio final da grande transição quântica. Porque toda civilização eventualmente entra em uma fase onde o ritmo aumenta, as demandas se alargam, as interconexões se aprofundam, e o arranjo antigo deve mostrar o que ele pode carregar com graça. Grande parte da humanidade esperava um único ponto de virada, um incidente definidor que dividiria a era antiga da nova com uma linha limpa e dramática. Ainda assim, a passagem se desenrolando em seu mundo é mais estratificada, mais inteligente e, de muitas maneiras, mais sagrada do que isso. Em toda a Terra, cada vez mais da vida diária depende da continuidade. Os lares dependem de corrente estável. As cidades dependem de roteamento coordenado. Os hospitais dependem de acesso digital estável. Um mundo mais eletrificado se torna um mundo mais conectado. E um mundo mais conectado se torna um mundo no qual pequenos distúrbios podem revelar rapidamente a qualidade do design, a qualidade do planejamento e a qualidade da coordenação entre uma camada e outra. Nada disso precisa ser lido com peso. Um instrumento mais fino sempre pede uma administração mais fina. E é exatamente isso que a humanidade está aprendendo a fornecer. A interdependência está aumentando. A continuidade importa mais. A redundância importa mais. A velocidade de reparo importa mais. A comunicação clara importa mais. Os seres humanos estão entrando em um capítulo no qual a resiliência não será mais tratada como uma virtude opcional reservada para emergências. A resiliência está se tornando parte da gramática diária da civilização. Ao lado dessas redes construídas pelo homem, seu sol continua a desempenhar seu próprio papel na educação de sua espécie. O sol não opera como um vilão, um juiz ou uma força enviada para inquietar a humanidade. Muito mais gentil e útil é o reconhecimento de que sua estrela serve como um revelador honesto. Explosões do Sol, mudanças no espaço ao redor da Terra e variações que passam pelo ambiente próximo à Terra fornecem feedback contínuo sobre quão bem seus sistemas podem se adaptar. A resiliência se torna um dos temas espirituais ocultos desta era. Embora muitas vezes chegue vestindo as roupas simples da engenharia, planejamento municipal, preparação domiciliar, redesenho médico ou arquitetura de software. A resiliência real não é rigidez, não é controle excessivo, não é a tentativa de dominar cada variável. Uma forma mais sábia de resiliência parece mais adaptabilidade, recuperação, coordenação e a capacidade de permanecer coerente enquanto as condições mudam. Dentro dos lares e vizinhanças, essa lição se torna muito pessoal. As famílias começam a fazer novas perguntas sobre a continuidade. Um lar que desenvolve estabilidade prática também se torna emocionalmente mais estável, porque a ordem nas camadas visíveis da vida muitas vezes cria espaço para maior calma nas camadas internas também. Pequenas comunidades estão aprendendo lições paralelas: geração local, sistemas de backup, armazenamento regional, planejamento de água, comunicação de emergência, redes de reparo e ajuda mútua ganham valor fresco à medida que as sociedades se movem para uma era mais densamente tecida. Lida dessa maneira, a resiliência para de soar como uma palavra de emergência e começa a soar como uma palavra de cultura. Ela diz a vocês como um povo aprendeu a viver. Governo, medicina, distribuição de energia, prática orbital e computação estão sendo refinados por esse sistema de pressão. Formas antigas que dependiam de opacidade, lentidão e fragmentação estão gradualmente cedendo lugar a designs que favorecem a interoperabilidade, clareza, reparo modular e coordenação mais rápida entre setores.
Uma das realizações mais importantes para os leitores carregarem fora desta sessão é que a transição não depende de um evento externo dramático chegando de além. Uma transferência civilizatória estratificada já está em andamento através do giro combinado de muitas rodas. Sistemas de energia estão sendo religados. A linguagem pública em torno de realidades mais amplas está sendo suavizada e ampliada. A ciência quântica está sendo escrita em padrões, arquitetura de segurança, sensoriamento e estratégia nacional. O instrumento humano está sendo lido com maior precisão e tratado com maior responsabilidade. A Terra está aprendendo como governar o movimento no espaço entre ela e a Lua, através de cronogramas, acordos e sistemas de tráfego. Visto uma peça de cada vez, o quadro pode parecer espalhado. Visto junto, o padrão se torna inconfundível. A humanidade está sendo treinada em seu próximo nível de participação. Para sementes estelares, velhas almas e os muitos povos silenciosamente despertos que sentiram por anos que um rearranjo maior estava vindo, esta sessão final pode trazer um tipo especial de alívio. Grande parte do que vocês têm sentido nunca foi limitado a uma profecia, um ponto de divulgação, um projeto oculto ou uma explosão dos céus. O que vocês têm captado é o giro coletivo de uma era inteira. Um chamado galáctico descansa com tais pessoas nos anos à frente. Seu papel não depende de desempenho dramático. Seu papel depende de estabilidade, claridade, bondade e a capacidade de traduzir grandes mudanças em sabedoria prática diária. Elas ajudam os outros a permanecerem orientados quando o ritmo de mudança parece desconhecido. Elas mostram que a preparação pode ser calma. Elas mostram que a sensibilidade pode amadurecer em discernimento. Elas mostram que novos sistemas podem ser acolhidos sem perder o calor e a suavidade da humanidade. Uma terra mais sábia está sendo montada através de milhões de atos práticos, através de melhor design, através de planejamento mais claro, através de observação mais habilidosa, através de coordenação mais forte e através de uma crescente disposição para construir sistemas que se recuperam bem, adaptam-se bem e servem bem sob condições em mudança. Essa é a graça oculta do sistema de pressão cósmica, agora tocando cada estrutura humana. Ele não vem para achatar a família humana, ele vem para refiná-la. Através desse refinamento, a grande transição quântica se torna totalmente visível pelo que ela realmente é. Uma passagem cuidadosa e estratificada, na qual a Terra está aprendendo como carregar mais, coordenar mais, restaurar mais e participar mais graciosamente na arquitetura maior que sempre a cercou. Enviarei outra mensagem para vocês em breve, meus amigos. Eu sou Leite.